Olá, galera do Resenha! Estamos aqui hoje para mais uma resenha incrível. Hoje nós temos em nosso programa o nosso prata da casa, Thiago Cruz, e temos o multicampeão, zagueiro multicampeão, campeão pela seleção brasileira, internacional, Grêmio, Vasco, Botafogo, multicampeão, Mauro Galvão. Mauro, a bola está contigo, chega chegando, meu amigo. Tudo bem, Vinícius? Prazer falar com você, o Thiago também. Tiagão, encarava o Mauro Galvão na zaga, você de atacante? Ó, rapaz, eu confesso pra você, eu sou rubro-negro, mas a minha felicidade é gigantesca. Eu tô feliz por receber o Maurão, porque, cara, é um cara que fez história na minha infância, na minha adolescência. É um cara que, como você falou, Agner, é multicampeão. É... E muita gente lembra do Mauro Galvão como jogador do Vasco e como jogador do Grêmio, né, cara? Mas a gente vai resenhar bastante aí. Mas o Mauro também é jogador do Bangu, do Inter. E, meu irmão, é muita história para contar, né? Mas eu estou muito feliz. É um prazer receber um cara desse porte aqui com a gente, dar essa força aqui pra gente. E de cara, Maurão, eu vou te perguntar, como foi essa coisa de você ter essa identificação com o Grêmio, mas a sua formação é toda no Inter, campeão brasileiro pelo Inter lá em 79. E aí, meu amigo, como é que foi? Bom, Thiago, é uma história um pouco que, é lógico, o pessoal não sabe, né? O pessoal sabe mais do meu período aqui no Vasco, né? No Grêmio, que foram, assim, os últimos clubes que eu joguei na minha carreira. Mas a minha história começou na escolinha do Grêmio, né? Com 11 anos, eu comecei, né, a entrar no futebol, assim, mais profissional, né? Que ali você já começa a ter uma disciplina, já começa a ter um método de trabalho, já começa a ter né, uma direção, né, em relação ao que é jogar num clube grande. Então, eu comecei com 11 anos no Grêmio e com 15 eu fui para o Inter. Né? Houve essa mudança, né, aconteceu, né, foi uma coisa que não foi simples, né, foi um pouco traumática, assim, mas dentro do normal, né, e eu acabei trocando porque o Inter, na época, ele era um time que era um clube que tinha uma filosofia de revelar jogadores. E o Grêmio, ao contrário, o Grêmio era um time que contratava jogadores de 28, 30 anos. Então, vendo isso, né, conversando com meu pai, a gente acabou achando que era importante, de repente, ir para um lugar que eu pudesse ser mais aproveitado, né, que eu tivesse mais chance. Acabou dando certo, né? Eu fui para o Inter com 15 anos, com 17 eu acabei começando no profissional. Então ali já começava realmente a ver que aquilo que a gente achava é o que realmente poderia acontecer, né? E acabou acontecendo. Então eu tive a chance, graças a Deus deu tudo certo, né? Eu tive a felicidade de jogar num time muito forte, um time muito bom, né? Que já era bicampeão brasileiro, né? O Inter, né? Já era bicampeão, eu tinha conquistado o título de 75 e 76, e eu entrei naquele time ali, né? Um time que eu olhava, eu via jogar, quando eu me dei por conta, eu estava lá dentro, já jogando com eles, né? Falcão, Batista, Jair, Mário Sérgio, enfim, Benítez no gol. Isso, pô, foi muito importante, assim, né, na minha carreira, porque começar ganhando um título brasileiro, né? Não é simples, né? E, então foi muito bom para mim. Então essa mais ou menos é a minha história, né? E ela se confunde um pouco, né? Com essa questão do Inter e do Grêmio. É um pouco assim o que eu vivi na minha infância, né? Aprendendo a lidar com isso. E o futebol ele é assim, né? É profissional. Onde eu estiver, eu vou fazer o que eu posso, o melhor que eu posso. Mas não é que eu tenha que ser colorado, eu tenho que ser gremista, né? Eu tenho que, quando eu estiver num time, eu tenho que defender aquele time, né? Eu vejo sempre vir dessa forma, né? Então, mas não é fácil, né? É uma rivalidade muito grande. E tu já chega no Internacional arrepiando, né, cara? Campeão brasileiro, ganha a bola de prata da revista Placar, que naquela época era
um prêmio de reconhecimento muito importante. E como é que foi isso na tua cabeça, cara? Você jovem e já atingindo o sucesso cedo, como é que foi isso para você? Foi bom, assim, porque ser reconhecido, né? Mas como você falou, é muita coisa, né? Ao mesmo tempo, não é fácil, né? E a tua vida muda, assim, de uma hora para outra, e muito, né? Porque você começa a se tornar uma pessoa pública, você começa também a ter um retorno maior na parte financeira, você começa a ter que ter, assim, consciência daquilo que está acontecendo, né, do que você tem que fazer, tem que tomar já outras decisões, então é bastante coisa e tudo começa ao mesmo tempo, não é que vem assim, uma vez, uma coisa de cada vez, né? Começa a vir assim, tudo de uma vez, você tem que tentar, lógico, administrar, mas eu tive, assim, por parte dos meus pais, bastante apoio, né, nesse sentido, e consegui, assim, controlar, né, dentro do possível, mas, sem dúvida nenhuma, foi importante para mim ter começado no Inter também, né, com muitos jogadores ali experientes, e você começa a entender como é que as coisas funcionam, como é que você tem que, né, você tem que se comportar, qual é o caminho, né, que você tem que seguir. Eles te orientam, eles te ajudam, né, e tu tem que, lógico, tentar entender isso, né, de uma forma assim bem rápida, né, para não ter problemas, né? Então, Mauro, a gente está falando de Inter, que foi basicamente não, né? Foi de 79 a 1986. Claro, daqui a pouco eu vou te lançar uma outra pergunta que é um pouquinho mais assim, mais complicada de se responder, né? Sobre a questão de treinadores em si. Mas eu vou aproveitar esse ensejo aí do começo da carreira no Inter em si. Como é que foi aquela questão da mudança de Inter para o Bangu? Porque muitos vão pensar, né? Cara, o Mauro mudou do Inter para o Bangu naquela questão de 86, 1986. O Bangu vinha de um vice-campeonato brasileiro, né? Por mais que a galera, né, de todo o Brasil, mas no Rio só tem 4 grandes, mas em um certo momento nós tivemos até 6, né, Mauro? Porque Bangu e América chegaram a ser clubes bem grandes naquela época. E aí, como é que foi aquela saída, aquela mudança do Inter para o Bangu naquele momento? Castor de Andrade, aquela coisa toda. É verdade, isso que você falou, né? Porque, infelizmente, hoje o Bangu e o América não estão naquele nível, né, que eles tinham, né? E seria interessante, né, para o futebol, né, daqui do Rio, que eles estivessem, né, pelo menos um pouco mais, assim, mais fortes, né? Porque acho que ajudaria bastante e teria mais campo, né, para trabalhar também, né, para todos, não só atletas, mas também as pessoas que trabalham em torno do futebol, né? Comissão técnica, enfim, seria mais um mercado para você poder trabalhar. E foi isso, realmente vendo hoje, seria uma coisa um pouco que não se encaixaria. Mas naquele momento, o Bangu era um time da moda, né? O Bangu era um time que todo mundo queria jogar, um time que pagava muito bem, pagava em dia, e o Castor de Andrade contratava jogadores que realmente eram jogadores de boa qualidade, bom nível, e o Bangu tinha sido vice-campeão brasileiro, né? Por pouco não ganhou o campeonato, né? Então, eu acabei sendo chamado pelo Bangu. O treinador era o Carpegiani, ele tinha sido meu treinador no Inter, então isso aí ajudou também um pouco, né? E eu entendia também que o meu ciclo no Inter já tinha terminado, né? Imagina você hoje, um jogador, jogar 7 anos num time. É muito tempo. É muito. É claro que naquela coisa de você estar ali em Porto Alegre, que é onde eu nasci e tudo, você acaba meio que se acomodando, né? Mas eu já deveria ter pelo menos saído, de repente, até 1 ou 2 anos antes. Se fosse hoje, né, com a minha cabeça, né, certamente talvez eu fizesse isso. Não que o Inter tivesse algum problema, mas passou, né? Eu acho que você tem um ciclo que você tem que procurar
notar quando acabou, e para mim já tinha dado também, então era o momento de eu sair. E por isso, então, eu vim para o Rio, né, para um outro mercado que eu achava que poderia ter, né, uma sequência e, quem sabe, as coisas melhorarem, né, e a gente cada vez mais tentar assim, progredir. Né? Foi o que aconteceu. Eu fiquei um ano no Bangu, mais ou menos um ano e meio. Depois eu pedi para ser negociado, né? E ainda bem que as coisas deram certo. Eu acabei indo para o Botafogo. Agner, eu vou aproveitar e já vou lançar a tal, né? Bem, aproveitando a deixa, ele falou de Paulo César Carpegiani. Mauro Galvão a gente conhece, a gente sabe que é um cara multicampeão, com vários treinadores também top de linha no currículo. Aí a gente já falou de Carpegiani, a gente vai falar aqui de Enio Andrade, a gente vai falar de Espinosa, de Filipão, de Antônio Lopes. Tem o Tite, Mauro. Tem o Tite. Pois é, aí eu vou deixar essa bomba na mão dele, né? E aí, desses, o que você tem... lógico, a gente tem sempre algo positivo para sugar, mas quem foi o treinador top de linha ou quem foi aquele cara com que você se identificou mais, Mauro? Esses que você falou, né, são grandes treinadores, né, que eu tive, né? Foi realmente muito bom ter trabalhado com eles, não é? O Enio Andrade eu comecei, né? Sensacional, uma pessoa que me deu toda a tranquilidade, me passou a confiança de poder jogar com 17 anos num time profissional, né? Que nem o Inter, né? Depois eu tive, né, o Espinosa no Botafogo, foi um treinador também que, conseguiu tirar o time de 21 anos sem ganhar, teve muito mérito nisso, na chegada dele. Treinei com o Antônio Lopes, treinei também, sensacional, muito bom, um cara muito, assim, rígido, né, e que gostava muito de treinar o time, de exigir, né, daquele time o máximo. Luiz Felipe também, muito bom no Grêmio, né, quando eu voltei para o Brasil, depois de jogar na Suíça. E também tive o Tite, né? O Tite no final da minha carreira, praticamente. É muito engraçado porque o Tite e eu temos a mesma idade, né? Então, teve um jogo que foi muito engraçado, até eu nunca esqueço. Eu estava no Grêmio em 2002, isso. Eu com 40 anos, aí o árbitro do jogo, né? Ele vem assim me ver e ele não aguentou, né? Ele perguntou para mim, cara, é verdade que tu tem 40 anos, né? Eu disse, é verdade, porque ele também tinha 40 anos, né? E aí eu disse, olha, tem mais uma coisa, o meu treinador também tem 40 ali, ó. Nós estamos tudo juntos aqui, os três. Não, mas legal. Isso, todos muito bons, né? É claro que o Enio Andrade é uma pessoa assim, que eu tenho um carinho muito especial, porque colocar um jogador com 17 anos na defesa do time do Inter, né, e manter esse jogador, tem que ter muito peito. Muita coisa mesmo. Eu ia falar exatamente sobre o Enio Andrade. Na tua visão, você acredita que o Enio Andrade foi um treinador subestimado, principalmente pela mídia brasileira? Porque ele era muito bom, cara. Na nossa visão aqui, ele arrebentava. Ele não foi um pouco subestimado pela mídia, um pouco meio que deixado de lado, vamos colocar nessa palavra? Isso acontece bastante, né, Vinícius, porque, queira ou não, Rio-São Paulo, a projeção ela é muito forte, é muito grande. Então, se você não treinar esses times de Rio-São Paulo, é um pouco difícil. Eu não lembro se ele treinou os times do São Paulo, do Rio, tenho quase certeza que não. Então, ele treinou, ele foi campeão com o Curitiba, campeão brasileiro, foi campeão com o Inter e foi campeão com o Grêmio brasileiro. E eu não lembro dele ter passado no Rio e São Paulo. Então, eu fico com essa dúvida. Eu lembro que ele treinou o Cruzeiro de Belo Horizonte, isso eu lembro. Então, é uma dúvida que eu tenho, mas com certeza eu acho que ele ficou assim um pouco, talvez, não teve assim, assim aquela visibilidade que ele poderia ter, né, se ele tivesse treinado esses times do Rio
Rio e São Paulo, né? Porque, na verdade, se for ver, a maioria, né, dos treinadores que vão para a seleção, eles estão nesses grandes centros, né? Então, você pode ver, Vanderlei Luxemburgo, Rio, São Paulo, né? Tite, São Paulo, Luiz Felipe também, né? São Paulo também, treinou o Sul também, né? Acontece às vezes também de tu conseguir, né? Mas depende muito, né, dessa questão também do marketing, né? Isso aí também ajuda, né? Falar teu nome, tem que ser teu nome, tem que estar sempre ali no meio, porque, né, existe assim, uma disputa muito grande, né, por esse cargo. É um dos mais difíceis, né, de você assumir, né? E o engraçado, Agner, o que você estava falando aí, e vai de encontro um pouco, apesar de ser algo assim super aleatório, os últimos técnicos da seleção, se a gente for elencar, Luiz Felipe Scolari, gaúcho, claro, não na regra em si, né, em sequência. O Tite hoje, o Mano Menezes, e tem mais algum? Todos gaúchos. Dunga. E o Dunga, exatamente, ou seja, meio que vai de encontro, mas o que você falou de fato é certo. São meio que subestimados, mas, cara, todos atingiram o ápice que foi a seleção brasileira. Uns, óbvio, com êxito, e outros não, né? A questão do Enio Andrade, ele teve no Rio Grande do Sul, teve em Minas Gerais, e ele teve uma parte da carreira dele que ele teve lá em Pernambuco, treinou o Sport, treinou o Náutico. De fato, ele não passou pelo eixo Rio-São Paulo. Isso aí eu acho que ele dificulta um pouco, né? Porque, queira ou não, isso aí pesa bastante, porque você fica mais ali no centro e acaba tendo assim, esse apoio, né? Porque você indo bem, é lógico, não adianta só trabalhar, tem que ir bem, né? E é lógico que se ele trabalhasse, ele iria se dar bem, mas essas questões assim são muito, né, se a gente for ver pelo lado também do Dunga, né, se a gente for analisar, o Dunga, não, na verdade, praticamente não treinou ninguém, né? Isso. Então, Isso. É mas um aí ponto fora da curva, né? aí Exatamente. já vem a questão, né, de uma certa, né, a questão de uma indicação, né, o fato de ter jogado na seleção e ter uma indicação de alguém que possa ser assim mais decisiva. Exatamente. Mauro, de antemão eu já vou te falar, a entrevista que a gente está tendo, em que eu falei pro Agner em off, falei, cara, quanta gente mandando pergunta, e meu irmão, não vai ter como eu perguntar isso tudo, meu. Como é que vai? Então, para você ter uma ideia, eu vou te mandar, na verdade, uma pergunta do Diogo Souza, que ele também é aqui de Araranguá, que ele falou assim, Thiago, eu tô no trânsito, parece ser uma pergunta idiota, mas pelo amor de Deus, eu tô emocionado, é sério que você vai gravar com o Mauro? Eu falei, boa. Então você pergunta para ele, por favor, qual é o título mais emocionante da carreira dele? Eu falei assim, Diogo, eu vou fazer, eu vou mandar, mas aí se ele vai responder, aí é outra história, tá contigo, Mauro. Poxa, essa é pegadinha mesmo. Um abraço pro Diogo aí, né? Um abraço pro Diogo aí. Muito bom, né? Poder responder essas perguntas. Vascaíno sadio, já vou deixar bem claro, hein? Não, eu sempre falo isso, né? Não tem, sem você dizer, um título só, né? Os títulos, quando você ganha, são, assim, um momento de muita alegria, né? Então, que eu posso citar, assim, do Internacional, Botafogo, 21 anos sem ganhar um título, campeão carioca. Título da Suíça, né? Copa Suíça pelo Lugano. Copa América com a seleção brasileira. No meu retorno para o Grêmio, o primeiro campeonato brasileiro de 96 contra o minha vida. Aí é complicado, né? Porque foram de 97 a 2000 foram vários títulos, né? Graças a Deus. Mas é lógico que tem que citar o da Libertadores. É o mais emblemático, né? E depois
Eu voltei para o Grêmio e nós conquistamos mais um título da Copa do Brasil, né? Que marca bastante porque ele no final da minha carreira, praticamente, eu fui contratado pelo Grêmio com 39 anos. É uma coisa bem complicada, né? Bem difícil. Título é título, se procurar, né? Você vai conseguir achar assim muito negócios como esse, assim, contratações com 39 anos. Verdade, verdade. Ô, Mauro, como você bem disse aí, você sai do Bangu, vai para o Botafogo, se eu não me engano, ali naquela meio temporada 87, 88, 88, 89, e arrebenta, arrebenta, com o Valdir Espinosa, e vem a seleção brasileira, ganha a Copa América, cria-se aquela expectativa toda pela seleção brasileira da Copa da Itália de 90. Chega a Copa da Itália e vem aquela dura eliminação para a Argentina. Você que fez parte daquele grupo, conta um pouquinho para a gente sobre aquela Copa. Nós fizemos uma bela campanha, né? Ganhamos a Copa América, depois classificamos a seleção, né? Jogo até que a gente teve aqui no Maracanã, que contra o Chile, que o goleiro se cortou, fez uma apagaiada ali. Tava com a gilete na luva, negócio, coisa de doente, né? E a gente conseguiu. Pô, passei muitas noites acordado por causa daquilo, cara, preocupado porque achando que a gente pudesse perder o jogo em função daquilo ali, né? Mas depois, graças ao fotógrafo, né, que tinha pego todo como tinha acontecido, né? Ele pegou tudo desde o início, quando o goleiro pegou a gilete, quando ele se cortou. Quer dizer, é um negócio bem complicado, né? Coisa meio de terrorista, né? E aí a gente depois teve a notícia, né, de todo o julgamento que foi feito pela FIFA, e o Brasil foi, lógico, né, dado como campeão, né, daquela competição, e nas eliminatórias fomos para a Copa do Mundo, e na Itália a gente foi muito bem na primeira fase, mas o time já jogava tão assim desenvolto, vamos dizer, como era na Copa América e nas eliminatórias, né? Algumas mudanças no time e o ambiente também já deu uma caída, né? Muita gente às vezes querendo falar e reclamar, e quando começam essas coisas aí fica difícil, né? Eu acho que faltou ali, faltou alguém da direção, né, da CBF, para dar aquela martelada, né? E dizer, meu amigo, quem não tiver afim, tiver se sentindo mal, pega o bilhete e tchau, meu amigo. Isso aqui é seleção brasileira, a gente não precisa ficar aturando isso. Faltou isso. Se fizesse isso, com certeza teria sido um santo remédio. Não era questão tática, não era questão técnica, não era só questão de botar as coisas no lugar, né? O jogador tem que jogar. Quando ele for chamado para jogar, vai jogar. Então, acho que foi isso que atrapalhou. Outros treinadores, depois, mais à frente, entenderam isso e se anteciparam, né? Para não ter problemas. Se você sabe que vai ter problemas, você não vai levar. Eu acho que é simples. Então, tem que saber e pegar isso rapidamente, né? Para não ter problemas, porque futebol já é, né? Porque do outro lado tem outro time também. Às vezes a gente acha que, pô, não, o Brasil tem que ganhar sempre. Não tem que ganhar sempre. Tem outra seleção do outro lado. Então, às vezes a gente vai ganhar, outras vezes não vai dar. E às vezes a gente vai se atrapalhar, como foi com a gente. Eu acho que a gente poderia ter ido mais longe, não sei. Né? Até o primeiro tempo que a gente fez contra a Argentina, a gente poderia ter feito dois gols no mínimo, né? Chances claras, assim, mas a gente não fez, então talvez a gente já
né, não estivesse com aquele objetivo tão assim forte como a gente tinha anteriormente, né? Quando a gente jogou a Copa América aqui no Brasil, eu vi o jogo, passou o jogo na TV agora esses dias, pô, nosso time não tinha moleza, o cara pegava a bola, nós ia em cima do cara, ou pegava a bola ou derrubava o cara. É assim que tem que ser, pô. Você acha que os caras vão jogar no Brasil e vão deixar o jogador brasileiro ter espaço? Claro que não. Então, eu acho que é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, não é? A gente perdeu uma grande oportunidade, né, de ter ido mais adiante na Copa do Mundo. Então, eu vou aproveitar essa deixa. O Wagner lançou essa pergunta aí por um gancho eterno, né? A gente tem aí muita coisa para falar daquela Copa de 90. Inclusive, uma das perguntas de um dos nossos amigos, né, que vem sempre falando com a gente, é um dos caras, Maura, eu vou te falar, é um dos caras que, assim, tinha que estar felizmente com a gente aqui no nosso grupo, mas, assim, ele falou, Thiago, infelizmente não tem como eu entrar com vocês aí para poder estar gravando, mas, poxa, fala pro Mauro que eu sou um cara que admiro o trabalho dele, mas muita coisa. Desde o início acompanho ele, porque ele é lá da década de 60, é um cara que acompanha desde sempre, que é o Evertinho. A gente chama ele de Vertinho carinhosamente. Ele está no nosso grupo do Resenha FC, mandou um abraço para você e também mandou uma pergunta que é meio capciosa, mas assim, cara, eu vou fazer porque tem que fazer, cara. Não tem essa. Ele falou daquela geração de 90, daquele grupo da Copa de 90. A gente tem muito o que falar, porque desde o início a gente teve um problema grande na preparação de 90. Né? 89 a gente pensou que as coisas estavam sanadas, que o grupo estava fechado realmente. A gente teve o comecinho na treinamento lá na Granja Comari, né? A seleção em si num todo, não estou falando de jogadores, eu estou falando num todo. A gente teve problema com questão de patrocinador, não sei se foi a imprensa que jogou naquela época, e a gente foi meio que desacreditado para aquela Copa. A gente jogou uma primeira fase muito difícil e foi fazer aquele jogo contra a Argentina, o melhor jogo da Copa do Brasil em si, a gente foi desclassificado. Ele perguntou, Thiago, fala para o Mauro, por favor, de fato, o Careca tinha muita influência naquele time, naquela seleção de 90, e que pediu o Miller do lado dele naquele ataque, porque o Bebeto vinha voando naquele ano. Né? De fato, o Careca teve influência ou com alguém dentro daquela comissão, que a gente sabe que sempre tem uma influência, teve ou não, ou foi uma coisa realmente que foi acontecendo durante a Copa? O que aconteceu em si, Mauro? Olha, é difícil, né, de saber. Como eu falei no início, né, o time que jogou a Copa América não foi o mesmo que jogou as eliminatórias e nem o mesmo que jogou a Copa do Mundo, né? Algumas mudanças foram acontecendo, acho que até normal, né, dentro de uma seleção. Mas assim, o que nós tínhamos ali como uma coisa que vai assim foge do nosso controle? O Romário vinha de uma lesão, ele tinha operado o tornozelo. Né? Exato, quebrou o tornozelo. Então ele não estava assim ainda totalmente à vontade. É um jogador que, pô, muita qualidade, não precisa falar do Romário, até, né, não existe necessidade. Só que o jogador que não está no melhor momento, é lógico, ele vai ter que pegar um pouco de ritmo. E só que a gente já estava na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, para você pegar ritmo é muito difícil. Então, treinamentos são pouquíssimos os treinos que você vai fazer naquele período ali. Porque você faz antes, mas no período da Copa é difícil você fazer treinamentos assim coletivos, né? É mais complicado. O Bebeto estava com algum problema, não lembro sinceramente, não é? Mas no final o Lazzaroni acabou colocando o Miller, que também era um jogador de qualidade, né? Inclusive foi para a Copa do Mundo de 94 também. Então eu acho que algumas coisas aconteceram que fugiram um pouco ao nosso controle, né? E a gente nunca sabe ao certo, né, o que foi, né? Se algum jogador tinha algum outro problema que a gente talvez não soubesse, né? Isso aí acabou atrapalhando um pouco, né?
o jogador quando não está em forma, que você jogar numa Copa do Mundo, você tem que estar no melhor da sua forma, né? Se você não estiver, é um pouco complicado, e acho que isso aí atrapalhou um pouco também. Legal. Eu tô com uma pergunta aqui do Jackson de Araruama. Ele está aqui perto, ele está assistindo a live aqui comigo. Falei, pô, faz uma pergunta para ele. Falei, tá bom. Você, em algum momento da sua carreira, aqui no Rio, você jogou no Botafogo e no Vasco. Em algum momento da sua carreira, você teve alguma proposta para jogar no Flamengo? Eita! Forte, hein? Tudo bem, Jackson? Um abraço. Eu tive, sim, eu tive umas 3 vezes, para jogar no Flamengo. Inclusive, eu cheguei a vir para o Rio aqui, e depois as coisas acabaram não dando certo. Mas isso foi antes de eu vir para o Bangu. Então, às vezes as coisas são assim, né? Estão quase, mas tem sempre alguma coisa que falta. E eu depois teve uma outra situação, também quando eu estava no Botafogo, mas aí o seu Emil falou, não vou vender, não. Para o Flamengo, não vou vender. E aí eu acabei indo para a Suíça. E depois, uma terceira vez também, aí já não houve negociação, houve só uma consulta, né? Mas faz parte do futebol. Se você perguntar para os jogadores, a maioria teve, assim, oportunidade de ir para um clube, mas acabou não dando certo. Sempre falta alguma coisa, o jogador pede uma coisa, o clube quer outra, ou então o clube quer uma quantia maior. Aí é complicado. Mas antes era muito pior, né? Antes você tinha a lei do passe, você só saía se o clube quisesse, senão não saía de jeito nenhum. Ficou por detalhes então, né, Mauro? Mas você tinha vontade de ter vestido a camisa do Flamengo? Era uma vontade sua? Cara, todas as camisas, né, aqui do futebol brasileiro são importantes, e a do Flamengo também, pô, não tenho nada contra o Flamengo. É um time grande, um time que tem torcida, enfim. Tanto não tinha problema nenhum que nós chegamos a conversar, chegamos a assim, ficar bem próximos. Só que no futebol tem muito esse negócio, né? Às vezes está ali, está quase, mas tem um detalhe, alguma coisa que acaba melando tudo. O detalhe que falta. Você tocou aí na tua carreira na Suíça, lá no Lugano. Conta pra gente como é que foi um pouco essa experiência lá no exterior, lá no Lugano da Suíça, como é que foi isso, como é que isso chegou até você e a sua carreira lá fora. Olha, o Lugano, né, eu tive um convite para jogar no Lugano, na Suíça. Eu não conhecia, né, o Lugano, não conhecia nem a Suíça, eu acho que eu tinha ido ainda. E aí, quando aconteceu esse convite, eu estava no final do meu contrato com o Botafogo. Eu tinha que sair também, já tinha chegado naquele momento, né, que sempre acontece, tem um momento que você tem já fez, já conseguiu conquistar, a gente conquistou o bicampeonato carioca, e eu acabei, então, vendo que era hora de sair também. Já tinha jogado a Copa do Mundo, então, aquela hora você tem que decidir, né? Então, fui para a Suíça para conhecer o lugar, uns dias, e aí não dá mais, né? Não, você vai ter que ficar agora, não vai poder voltar, vai ficar aqui. Aí eu fiquei preso lá. Eles pegaram meu passaporte. Foi muito engraçado, porque minha família ficou aqui no Rio, né? Então depois eu ia ter que voltar aqui, né, para pegar e depois voltar com eles. Então demorou um pouco mais, né? Aí quando deu assim a oportunidade, eu acabei vindo aqui, uma dessas folgas aí que tem a questão das eliminatórias deles, né, da seleção suíça. Aí eles param o campeonato. Aí eu pude voltar, né, e levar minha família para Suíça. Mas foi uma experiência maravilhosa, né? Experiência assim que, pô, ajuda em todos os sentidos, né? Na parte do futebol, na parte da vida assim, pessoal, é uma coisa muito legal, né? Você aprende outra língua, é uma cultura diferente, né? Então foi
sensacional, né? Mas é aquele negócio que a gente fala sempre, né? Tudo tem um ciclo. Né? Fiquei 6 anos lá, nós ganhamos uma Copa Suíça, chegamos noutra final, bem numa Copa UEFA, eliminamos a Inter de Milão, Lugano, uma coisa muito, muito forte, né? E, então foi isso aí, foi assim, um aprendizado muito grande. Agora, é uma cultura muito diferente, né, Mauro? A gente fala sobre essa questão de sair do país e tal, hoje em dia, então, é muito forte. Nossa, acho que de todos os anos em que a gente vem convivendo, vem vivendo, é uma dos maiores. Os últimos anos, a gente vem vivendo uma situação em que as pessoas eles querem mais sair do país. E dizem que realmente a Suíça é um dos melhores lugares para se viver em si hoje, né? Suíça, Suécia, enfim, a qualidade de vida absurda. Naquela época você já vivia isso, Mauro? Você já via que realmente era algo absurdamente diferente do que é o Brasil em si? É diferente, né? A gente não pode também, né, dizer que tudo é mil maravilhas, né? Sim. Mas são coisas um pouco diferentes, né? A questão começa com o número de pessoas, né? Com o número de habitantes. A Suíça ela é pequena, né? A Suíça tem aí vamos dizer, eu acho que talvez, não sei se chega a 1 milhão de habitantes, acho que talvez nem isso. Não lembro, não vou falar, mas é pequena a Suíça, então Fica mais mais fácil, né? fácil de você controlar, é mais fácil você passar exemplos, conseguir dar uma educação boa, né? E é claro, então, a nossa frente mais de um século, né? Isso aí faz muita diferença. Existe também a questão da União Europeia, apesar de a Suíça não estar, né? Mas é um país desenvolvido, tem 3 línguas, né? Francês, italiano e alemão. Então, acabaram formando um país muito forte, né? E tem uma grande concentração de renda, né? Em função dos bancos que tem lá. Isso aí faz com que seja assim um país bem tranquilo, é um pouco caro, né, a questão, né, de para viver não é uma coisa muito, muito barata, mas você tem, né, assim, algumas facilidades, você tem atendimento, né, no hospital, quem tem o plano de saúde, tudo, você chega no hospital, é atendido, vai embora, não paga nada, vai na farmácia, pega remédio, também não paga nada, só paga aquilo que você paga por mês, né? Como assim a questão do seguro, né, de saúde. Então tem várias assim facilidades, né, que ajudam bastante a questão da segurança, né? Você vai cá, você deixa o carro aberto, você sai, volta, o carro está lá, né? Não acontece nada. Então são situações que deveriam ser normais, né? Aqui também, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E eu acho que vai demorar um pouco aqui até que a gente consiga chegar nesse nível aí. Ô Mauro, tu teve grandes companheiros de zaga ao longo da tua carreira. Vou citar alguns aqui. Mauro Pastor e Pinga no Inter. Ricardo Rocha, Aldair, Isso. Ricardo Gomes, Moser, Edinho, Júlio César e Oscar na seleção brasileira. Adilson Batista, Rivarola e Luciano no Grêmio. Wilson Gotardo no Botafogo. Jair e Oliveira no Bangu. Odivan e Júnior Baiano no Vasco. Todos eles foram importantes. Mas na cabeça do Mauro Galvão, qual é o muro de Berlim nesses jogadores aí, junto com você? Agner. As crianças de hoje em dia, os nascidos na década de 90, 95, 2000, não sabem o que é zagueiro de verdade, infelizmente. Mas vai lá, Mauro. Toca essa daí, Mauro. Vai lá. É muito zagueiro bom, né, cara? A lista que você deu aí, nossa senhora, todos muito bons. Assim, eu faria aqui uma homenagem, assim, àqueles que eu tive a oportunidade de jogar, né, juntos. Então,
o Mauro Pastor, né, quando eu comecei, né, foi muito importante, né, começar com um jogador que já era experiente, já tinha, né, uma certa rodagem. Depois, o Gotardo no Botafogo, uma dupla muito boa também. Os outros que você falou, toda seleção é até desnecessário falar, né, porque são excelentes. E eu acho que o Odivan, né, no Vasco, acabou ficando assim uma dupla que marcou muito, né, pelos Muito, títulos muito. conquistados, né, pela forma que aconteceu tudo, né, pela diferença, né, que os dois têm em estilo de jogo, mas que ao mesmo tempo se encaixam, né. Então, acho que ficou muito legal, né? E todo lugar que eu vou, o pessoal sempre comenta, pô, e o Edivan, não sei o que, blá, blá. A gente vê assim que a torcida vascaína gosta, então esses aí são realmente os que ficaram assim, mais marcados. Então, Mauro, em cima até disso que o Agner puxou, o pessoal fala muito nessa questão da. E vou ser bem sincero, a partir do Mauro Galvão e o Odivan, ficou muito marcada a questão da dupla de zaga que se encaixa, né? Eu, como rubro-negro, eu vi muita gente, claro, a questão de nível técnico, enfim, aí vai por conta da pessoa analisar. Não estou falando disso. Eu estou falando de encaixe. As pessoas muito falando de Fábio, Luciano e Angelim, que foi uma vivência minha, ou seja, o Odivan casou com o modo do Mauro Galvão. O Mauro Galvão é um zagueiro muito clássico, muito técnico, e o Odivan um zagueiro muito de chegada, ou seja, todo time precisa de um zagueiro desse. Ou seja, a partir desse Vasco de 98, ficou muito caracterizada aquela questão de, cara, quem casa com fulano de tal? Quem é teu zagueiro principal? É o fulano. Beleza, quem vai vir para compor a dupla de zaga? O ciclano não vai bater. Mas, cara, a partir desse Vasco de 98, ficou muito caracterizada a questão do Mauro Galvão e o Odivan. Parece até um nome de dupla sertaneja, pô. É aquela questão de, cara, casou, deu muito certo. E a partir daí, ficou muito aquela questão de a dupla de zaga que encaixa. E encaixou. E até hoje a gente vê a molecada, a gente tem um grupo, né? O Resenha hoje é um grupo, na verdade, né? A gente vê muita molecada falando dos zagueiros de fora, Van Dijk, Sérgio Ramos. Aí eu falo, meu irmão, calma aí, vocês não viram a zaga da década de 90, cara. Vocês não viram o Mauro Galvão, vocês não viram o Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Moser. Então, Mauro, você acha que, de fato, vocês serviram como exemplo, até você e o Odivan, que a partir da década de 90, de 97, 98, vocês, essa questão de casar, vale até hoje? Ainda hoje existe essa questão do zagueiro, uma situação de uma característica de um zagueiro, quando de outro casar realmente dá certo? Eu acho que existe, mas eu entendo também, Thiago, que você não pode ficar preso a essas coisas, entendeu? Como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Tem jogadores que podem jogar juntos também, né? Mesmo não tendo essas características, né? Falavam bastante também quando eu e o Gotardo, né? Nós fizemos a dupla de zaga no Botafogo. O Gotardo, ele era como eu, quarto zagueiro, eu jogava pela esquerda. Mas como houve a necessidade de ele jogar pelo lado direito, e ele procurou também se encaixar nessa dupla, né? E a gente acabou formando uma dupla de zaga, mesmo os dois jogando, né, sempre pelo lado esquerdo, né? Ele acabou indo para o lado direito e a gente acabou também encaixando e fizemos uma dupla de zaga muito boa. Assim como você falou também do Fábio Luciano, do Angelim, que para mim também foi uma bela dupla de zaga, né? Eu acho que é isso, eu acho que você tem que colocar para jogar, né? E ver o que acontece. Então, eu entendo dessa forma, né? Alguns falaram assim, não, tem que ser um mais técnico e o outro mais de força. Tudo bem, mas o importante, como você falou, é o encaixar. Essa dupla tem que se encaixar. E às vezes ela pode, mesmo com dois jogadores técnicos, por exemplo, ela pode se encaixar também. Eu acho que você não pode ficar assim como aquilo fosse, né, uma regra, né?
que tem que ser sempre seguida, né? O importante é você botar no campo e os caras responderem. Exato. Ô, Agner, eu vou jogar nos teus peitos, eu vou botar para você matar. Até porque eu não vou jogar bola quadrada para você, né, meu parceiro? Eu vou jogar bola redondinha. Sobre a questão do Mauro Capitão Galvão, eu vou jogar nos teus peitos e você vai fazer essa pergunta a ele. Mas antes, eu vou complementar. Mauro, a gente teve essa safra de 89 a 94, que foi o nosso título, né, o nosso tetracampeonato, como talvez a maior safra de zagueiros do país, nunca visto, né? A gente sempre teve a Itália como referência, sempre em todas as Copas com grandes zagueiros, até hoje a Itália ainda fazem bastante zagueiros, sempre pensando na parte defensiva. E como foi, né, para você, porque você ainda tinha muito jogo para estar em 94. Em 94 a gente teve, assim, claro, a galera toda vai estar vendo sempre os reprises dos jogos, mas nem sempre está por dentro do jogo. Vai ver sempre o Aldair e o Márcio Santos como os zagueiros titulares, e ali atrás o Ronaldão e o Ricardo Rocha, sempre na contenção, mas quem sempre teve à frente daquela zaga ali sempre foi, desde a década de 80, do finalzinho, você, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. E, infelizmente, por questões de lesões e tal, o que passa pela cabeça do Mauro Galvão em si? De faltar muito pouco para estar dentro de um grupo, de um elenco em que foi tetracampeão do mundo, Mauro? Olha, não, acho que é lógico que se eu pudesse fazer parte daquele grupo, teria sido muito bom, mas é tipo da situação que não tem como você controlar, né? A gente teve a oportunidade de participar de Copa do Mundo e esse pode ser que tenha algum detalhe que falte, né? Então, naquele momento, eu estava na Suíça, é muito difícil você ser convocado, né? Quando você joga no futebol brasileiro, você é mais visto, você pode ser mais acompanhado. Outra situação também, eu nunca trabalhei nem com o Zagallo, nem com o Parreira. Então, nunca tive assim, uma relação, eles nem conheci. Isso aí também eu acho que colabora um pouco, né? Então, eu acho que eu tive que tomar uma decisão, né, na minha vida, né, de escolher ir para o exterior. Não podia esperar mais, né? Uma Olimpíada, disputei campeonatos também pela base do Vasco, pela base do Brasil, né? Na base. Então, acho que são coisas que acontecem. A gente você não pode ficar preso a esse tipo de possibilidade, né? Talvez eu pudesse ir para a seleção brasileira. Eu não posso ficar preso a uma possível, sem ter certeza, né? Eu já tinha que começar a pensar no meu futuro, né? Na questão da minha família, tudo. E por isso eu fui para o exterior, né? Eu tinha que tomar uma decisão. Não fico nem um pouquinho assim, será que não? Não. Aquilo que tinha que ser feito foi feito, está tudo tranquilo. Mauro, nós estamos chegando na reta final do nosso podcast. Eu não poderia deixar de citar sobre a sua autobiografia, Mauro Capitão Galvão. Você lá com a camisa do Vasco, lá comemorando, fazendo aquela imagem. Conta pra gente como é que foi a experiência de colocar isso em palavras táteis dentro de um livro, da sua experiência, sua lição de vida. Conta um pouquinho pra gente aí sobre isso. Foi bacana, né? No início, até quando me foi colocar essa possibilidade, eu fiquei na dúvida, né? Porque sempre fui assim muito de ficar preocupado e não perder o foco, né, do futebol, né? Então eu tive um pouco de dúvida, mas depois eu acabei aceitando. E teve a pessoa que fez, né? O Elinho, né? Que fez a questão do livro, né? De escrever, enfim. Ele soube como fazer assim, ele era um pouco inspirado, se inspirou um pouco assim de fazer assim em partes, né? Quase como um teatro. Eu acho que ele conseguiu passar assim uma coisa boa e ao mesmo tempo
não deixou assim que fosse uma leitura muito pesada, né? Foi um negócio mais leve e passou também assim aquilo que eu vivi na infância, né? Os clubes que eu passei. E foi importante também porque ele acabou criando um documento, né? Com os números que eu tinha, né? Em relação a ter jogado tantos jogos pelo Vasco, tantos jogos pelo Inter, tantos jogos pelo Botafogo, pela seleção brasileira, pelo Lugano, enfim, criando um documento. E quem quiser saber alguma coisa sobre a minha carreira, pode comprar o livro, vai estar tudo ali, né? Apesar de ter sido até 99, né? Foi lançado o livro. Depois ainda joguei em 2000, 2001 e 2002, né? Então ainda tem margem para um outro livro, né? Tem muita coisa. Mauro, a gente sempre finaliza. A gente sempre. Ô, Isaías aí! Aí, o Wagner! O Isaías chegou a tempo aí, Mauro! Chegou a tempo, cara aí! então, Isaías. Eu não vou nem perguntar nada, eu vou deixar o cara, porque ele tá em êxtase, o filho nasceu, ele saiu de uma entrevista com o Giovanni Pequeno Príncipe, aí vem Mauro Galvão, o cara tá em êxtase, deixa com ele, pô. Vai! Rapaz, tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite quase, né? Mauro, muito obrigado por ter nos atendido. Eu, como vascaíno, fico emocionado. Os dias têm sido de grandes emoções para mim, Mauro Galvão. Legal, pô. Parabéns aí pelo filho, né? Deu tudo certo, né? Tudo certo. Eu entrei na chamada naquela hora dirigindo porque eu não sabia se você tinha conseguido entrar. Eu fiquei preocupado. Não tá levando muita fé em mim, não. Não, a questão... Pô, eu sempre levei fé em você. Você me deu uma Libertadores, pô. Eu sei, tô brincando. Então, mas toca a bola aí, galera. Eu tô pegando o bonde andando. Então, cara, chegou na parte dos 11, então é contigo. Pergunta para ele, cara. E aí, Mauro, no final aqui das nossas resenhas, nós sempre pedimos o nosso convidado que escolhe os seus 11, que vai do goleiro ao treinador. E aí, cara, quais são os 11 do Mauro Galvão? Do Vasco? A seu critério. Tá. Aí me pegou, caraca. Bom, assim, vou fazer uma pequena, assim, vou tentar colocar um pouco de cada time, né? Pode. Pode. Benítez, eu comecei, né, goleiro. O lateral, Arce, do Grêmio. Pô, excelente, né, cara? Zagueiro, eu tenho que colocar o meu parceiro de zaga, o Odivan. Eu entro na seleção ou como é que é? Tem como não entrar? Vai, ué. É contigo. Se você quiser 3 zagueiros, 2 zagueiros, lateral, se não quiser, é com você, pô. Não, tranquilo. Então, Odivan, eu e Felipe. Vamos lá. Falcão, Juninho Pernambucano. Ô, Mauro, pode ser o que você enfrentou também. Achou o cara bravo e falou assim: meu Deus do céu, aquilo ali é fora de série. Pô, mas é sacanagem. Tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Bota aí o Ramon, Edmundo, no ataque, Romário. E quantos tem aí já? Falta um? Falta camisa 10, Agner? Rapaz, já temos Benítez, Arce, Odivan, lateral Mauro Galvão direito, e Felipe. Falcão, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo, Romário. Falta um. Pela esquerda, né? Isso, o atacante e o lateral direito também falta, pô. Não, falta só o atacante. Ele botou o Felipe. Do Botafogo.
Maurício? Homenagear também o time que jogou em 89. Se liga, se eu pudesse dar uma gongada naquele campeonato de 89, Mauro, eu tava numa casa em que só tinha botafoguense, o meu tio botafoguense, o meu primo botafoguense, tava todo mundo cravando o título do Botafogo naquela época. E eu era tão pequeno, mas eu era pequenininho, no 89, nasci em 83, mas eu lembro como se fosse hoje aquele título do Botafogo. Como aquilo realmente foi, como aquilo chegou pro torcedor do Botafogo, né, cara? O tempo. E aquele gol do Maurício não tem nem como eu gongar aquela mãozinha nas costas do Leonardo, mas enfim, como aquilo foi bom. E outra coisa, você tá rindo, né? Aquilo ali pra mim, aquilo ali foi... Eu iniciei no futebol com aquele título do Botafogo, mesmo sendo rubro-negro. E o Isaías está aqui presente agora, e eu tenho muito, 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 como torcedor, mesmo torcedor flamenguista, torcedor rubro-negro, que te falar que, cara, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu não sei nem se o Wagner tem mais alguma coisa para falar, o Isaías, mas, cara, é uma honra gigantesca ter a gente aqui como você, eu sendo rubro-negro e você aqui com a gente, cara. O tanto de perguntas que a gente, infelizmente, não pôde fazer, mas a gente vai chegar lá, né? E, cara, é o Maurão das Américas, é o Mauro Galvão. Cara, eu sou flamenguista, mas para mim o Mauro Galvão é um dos melhores de todos os tempos. Não teve Maldini, não teve Nesta, não teve ninguém desses caras aí. Poxa, Mauro, eu te agradeço demais pelo espaço, tá, meu amigo? Foi um prazer, Thiago. Obrigado, cara. Um grande abraço. É legal poder falar contigo assim e saber, principalmente você sendo rubro-negro, né? Mas eu vejo que você gosta do futebol, né? Muito. Vai, Isaías, vai, Agnes. É com vocês aí que... Mauro, eu já iniciei emocionado. Toca aí. Ô, Mauro, eu também sou flamenguista, eu não ouvi o técnico da seleção que você montou. Tem que botar o técnico? Botar o técnico. Tá. Olha, eu vou botar o Enio Andrade. Beleza. Ô, Mauro, assim como o Thiago, eu também sou rubro-negro, mas eu aprecio futebol. E assistir você jogar era uma coisa maravilhosa. Eu assisto bastante os jogos das antigas e, além de ter assistido em loco alguns, de estado lá no estádio para poder ver você jogando, eu assisti também, eu gosto de assistir reprises e tal. E ver você jogando, cara, é uma coisa maravilhosa. Eu quero te dar os parabéns, quero te agradecer por essa oportunidade de conversar com a gente aqui e te dizer que eu estou muito feliz. Hoje nós estávamos conversando com um cara como você, algo que remete à nossa infância, o nosso sonho de garoto, de estar vendo futebol, de estar assistindo. Hoje ele está se realizando aqui, está se materializando nessa conversa. Então eu quero te agradecer, mas eu vou deixar para o papai Isaías fechar o episódio, falar com você. Quero te desejar muita paz, muito sucesso, muita saúde e muita luz. Isaías, você encerra, meu camarada, é tudo contigo. Obrigado. Cara, na realidade, isso aqui tá virando uma franquia do Vasco. Não é culpa minha. E não é culpa minha. O Sorato esteve aqui, eu não consegui nem tocar o programa. Eu fiquei meio que anestesiado. Agora o meu Capitão América na tela do meu notebook. No dia que eu conheço o filho, aí fica complicado para mim, pô. Eu só posso agradecer a você, Mauro Galvão, por tudo, por todos os serviços prestados ao futebol. E eu tive o privilégio, né, de ver você jogando com a camisa do meu clube. Te agradeço, desde o início, você é sempre muito cortês hoje. Agradeço ao Sorato, que fez esse meio de campo, para que você estivesse aqui. E gostaria de te convidar para uma parte 2, onde, de repente, a gente possa estar com a nossa equipe completa. Eu não sei se os meninos falaram, o Rafa Velasco também não se encontra por motivo de trabalho. E ter você aqui, no dia que meu filhão tá chegando para casa, é tudo de bom para mim. Muito obrigado, cara. Valeu, pô. Um grande abraço para o Vinícius. Obrigado pelas palavras, Vinícius. Foi bom participar com vocês aí. Um abraço a todos. E dizer para vocês aí, pô, tudo de bom, cara, tá?
Que bom que você ainda conseguiu chegar para participar dessa conversa, né? dessa live. E tudo de bom para você, para tua família, para o teu filho. Então, é Isaac o nome dele, né? Mais um vascaíno. Mais um vascaíno. Nós estamos precisando de todas as forças possíveis. Não, mas foi um programa. Parabéns para vocês aí nesse grande programa aí do Resenha. E estou sempre à disposição de vocês. Já quer, né? Quer? Já. Valeu, galera. Posso encerrar? Deve. À vontade. Então, beleza. Abraço. Para vocês que sigam o Resenha FC no Instagram, pelo resenhafc.rj. Tá aí, ó. Tá aí, o Agner tá mostrando ali. Tá ali. Curtam o nosso canal, ativem o sininho, compartilhem as nossas postagens e tamo junto! Valeu!